Bom, a gente vai iniciar agora a série de vídeos sobre funções, que a gente vai seguir aí o nosso material. Peço que todos vocês acompanhem. Se vocês estão com o livro, vocês vão perceber que as primeiras páginas ali, a gente vai pular. Depois a gente volta e retoma essas páginas que ficaram para trás, porque até poderíamos começar usando a sequência que o livro adotou, mas eu prefiro começar aqui. Essa, senhoras e senhores, é a página 16 do nosso livro, tá? A página 16 fala de funções, para entender o assunto. Existem várias situações do dia a dia que nos levam a estabelecer leis que relacionam duas quantidades, de modo a criar entre elas uma relação de dependência. Quantidades, a gente pode ouvir por aí também a expressão grandezas. Então, a gente vai relacionar duas grandezas. Grandezas são quantidades que a gente consegue medir, de modo a criar uma relação de dependência entre elas. Tá? Observe o exemplo a seguir. Suponha que um automóvel apresente um consumo de 1 litro de gasolina para cada 10 km. Significa que esse carro anda 10 km com 1 litro de gasolina. Já tentando entender essa definição que está aqui em cima, quais são as duas quantidades que estão relacionadas? Bom, a quantidade de gasolina e a quantidade de quilômetros que ele percorre. Tá? São as duas quantidades que estão relacionadas. E percebam que existe uma dependência entre elas. Como assim uma dependência? A quantidade de quilômetros que eu vou percorrer depende de quantos litros de gasolina eu abasteci. Tá? Então, a quantidade de quilômetros percorridos depende da quantidade de gasolina que eu tenho. Ok? Bom, ele disse aqui que cada litro de gasolina comum nesse posto aqui custa R$ 2,59. Com esses dados, podemos estabelecer uma relação entre o gasto G em reais, e aí reparem, ele chamou o gasto de G. Por que G? G de gasto. Isso já faz parte da nomenclatura. Tá? A gente está tentando dar nomes a cada elemento que a gente está estudando. Então, ele chamou de G a relação entre o gasto em reais de combustível em função da distância. Ó, em função da distância. Depende da distância D em quilômetros percorrida pelo automóvel. Reparem que o problema supôs que o automóvel gastava 1 litro de gasolina, tá? 1 litro de gasolina para cada 10 quilômetros percorridos. E cada litro custava R$ 2,59. Reparem que as unidades de medida foram respeitadas, né? Ó, o gasto G em reais e a distância D em quilômetros. Tá? Ele disse que a gente pode estabelecer uma relação entre o gasto G em reais de combustível em função da distância D em quilômetros percorrida pelo automóvel, utilizando uma regra de 3 simples. Claro, ó, quando o carro anda 10 km, ele consome 1 litro de gasolina. Mas quanto custa 1 litro? R$ 2,59. Ou seja, para andar 10 km, o cara vai gastar R$ 2,59. Está aqui, ó. A distância 10 km gasta R$ 2,59. Aí, multiplica aqui o x, né, o meios pelos extremos. Ao resolver a regra de 3, obtém-se uma lei
que nos mostra a relação de dependência entre o gasto e a distância, que é essa aqui, ó. Multiplicou em x e isolou o g, né? Por isso que isolou o g aqui, ó. Ficou 10g igual a 2,59. Esse 10 dividiu tudo e ficou, então, essa relação, tá? Então, este é o começo do nosso estudo, relacionando as grandezas. Ele relacionou aqui a quantidade o gasto, né, G, com a quantidade de combustível, que é, na verdade, vai depender da distância que ele vai percorrer. Quanto ele vai gastar? Bom, depende. Se ele andar 10 km, ele vai gastar 2,59. Se ele andar 20 km, bom, aí aqui, ó, no lugar do D, tu vai colocar quanto? Vai colocar 20, né? Para saber quantos reais tu vai gastar. Essa lei é um exemplo de função em que a grandeza G, o gasto, é dependente da grandeza D. Ou seja, a quantidade G é dependente da quantidade D. Ou seja, para cada valor de D, para cada distância percorrida, nós temos um valor para G, como mostrado nessa tabela aqui a seguir. Está aqui a tabelinha que ele montou a partir dessa lei. Lembra como a gente chamou lei na nossa aula? A gente chamou de máquina. A gente fez uma analogia. A gente comparou a lei a uma máquina. A função a gente batizou, né? Só para a gente entender, a gente chamou ela de máquina. Tá? Então, vamos lá. Então, a máquina diz o seguinte. Se tu botar lá dentro dessa máquina aqui, ó, dentro dessa máquina, se tu botar o número 100, o que ela vai te devolver? 100 vezes 0,259. Ou seja, ela vai te devolver R$ 25,90. Se tu colocar dentro dessa máquina o 160, ela vai te devolver R$ 41,44. Onde saiu isso aqui? 0,259 vezes 160. Aqui no lugar do D, ele simplesmente foi botando esses valores aqui. Tá? Ele substituiu a distância por essas medições que foram feitas. E cada vez que ele botou no lugar do D um valor, ele recebeu de volta um valor para G. Reparem que a gente estava chamando, né, de X e de Y, essas grandezas. Aqui ele batizou com outras letrinhas, chamou de D e G. Quem está fazendo o papel de X? Ou seja, quem é que eu estou colocando dentro da máquina? Eu estou colocando na máquina o 100. Portanto, neste exemplo, o nosso X é o 100. Neste exemplo, o X é o 100. E neste exemplo, quem é que faz o papel de Y? Neste exemplo, quem está fazendo o papel de Y é o glorioso G, esse aqui. Tá? Com base nos exemplos acima, nesse bate-papo aqui que ele fez, podemos definir função como um tipo de relação binária entre conjuntos, porém sujeita a determinadas condições. Vamos agora considerar dois conjuntos A e B não vazios. Temos que uma relação binária de A em B é chamada de função quando, olha só, cada elemento do conjunto de partida A, ou seja, cada valor que eu coloque dentro da máquina, cada valor de x se relaciona com um único elemento do conjunto B. Ou seja, cada x que eu boto me devolve um único y. Cada valor de x me devolve um único y. Claro que quando eu falo x e y, eu estou dando tipo um exemplo. Aqui ele está sendo mais genérico. Ele está dizendo que cada elemento do conjunto de partida que ele bote, tu vê que eu chamei de x e y, e no primeiro exemplo que ele deu, ele já chamou de d e de g. Mas se a gente entender que x é o valor que a gente coloca na máquina e y é o que a máquina nos devolve, bom, então tanto faz a letra que ele vai usar. Tá?
Então, lembrem disso. Para ser função, eu tenho que colocar um valor de x e ela tem que me devolver um único valor de y. Ou seja, eu coloco um número lá dentro, ela me devolve um número lá dentro. Na prática, no dia a dia, em outras situações, vocês vão ver que não é só números que satisfazem essa condição de função. Pode ser um monte de outros entes matemáticos, outras grandezas. Eu posso botar lá uma medida e ele me dá de volta uma figura geométrica. Enfim, mas a gente está trabalhando inicialmente com números. Então vamos reforçar bem essa ideia. Eu coloco um valor lá dentro, ela me devolve um único valor. Isso é função. Tá? Bom, aqui ele botou um exemplo de conjunto A, que é o conjunto de onde eu vou pegar o quê? Os meus valores de x, e me deu um conjunto B. O conjunto B são os valores de y. Aí ele disse que tem essa lei aqui, ó. Então eu coloco na máquina o 2. O x vale 2. O que a máquina faz? 2, olha aqui, ó. Para o x igual a 2. A máquina vai fazer 2 menos 3, ou seja, vai dar um menos 1. Esse valor que a máquina me devolveu está dentro desse conjunto? Tá, ó. Tá vendo ali? O menos 1. Bom, então eu botei um valor que estava dentro do A e ela me devolveu um valor que estava dentro do B. Bah, que legal. Aqui, beleza. Se eu botar o 3 na máquina, no lugar do x, ela vai botar o 3, vai fazer 3 menos 3, vai me devolver o 0. O 0 está ali dentro? Tá, ó, que beleza. Botei o valor de x, ela me devolveu o y. Se eu botar o x igual a 4, ela vai fazer o quê? 4 menos 3, está aqui, ó. Vai me devolver o 1. Então, se eu colocar o 4, ela vai me devolver o 1. Show de bola. Se eu botar o 5 lá dentro, ela vai me devolver quem? 5 menos 3 vai me devolver o 2. Está aqui, ó, o diagrama de Venn ilustrando essa situação. Eu botei o 2, ela devolveu o menos 1. Eu botei o 3, ela devolveu o 0. Eu botei o 4, ela devolveu o 1. Eu botei o 5, ela devolveu o 2. Então, aqui eu tenho meus dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Reparem que todos os elementos do conjunto A eu coloquei dentro da função, dentro da máquina. Todos, o 2, o 3, o 4 e o 5. E cada vez que eu coloquei um valor desses lá dentro, o que aconteceu? A máquina me devolveu um único valor. Aí vocês vão dizer, ah, professor, mas está sobrando gente aqui. Bom, por enquanto, a gente não vai se preocupar com esses caras que sobram aqui. Amanhã ou depois, sim, a gente vai tentar dar uma entendida nisso aqui, ó. Ele vai também caracterizar vai dar uma característica da nossa função, da nossa maquininha. Lembram que as máquinas têm vários tipos, várias características? Então, uma das características é este conjuntinho aqui, o conjunto de chegada. Aqui é o conjunto de partida, lembram? De onde saem as flechinhas, ou seja, os valores de x. E aqui é onde são os valores de y, onde as flechinhas, entre aspas, chegam. Bom, observe que a relação binária 2 menos 1, 3, 0, 4, 1, 5, 2 é uma função de A em B. De A em B. Por quê? Pois cada elemento do conjunto x, cada elemento x do conjunto A, se relaciona com um único elemento y do conjunto B pela lei piriri. Está ali a lei y igual a x menos 3. Reparem que está super bem definida a função. Lembram da definição do conceito de função? É um objeto matemático com 3 ingredientes. Um conjunto de partida, um conjunto de chegada e uma lei que relaciona esses conjuntos. Né? De novo, o que é uma função? É um objeto matemático com 3 ingredientes. Um conjunto de partida, um conjunto de chegada e a lei. Daqui a pouco, gente, esses conjuntos vão ser batizados, né? O conjunto de partida vai receber um nomezinho, o conjunto de chegada também. Mas a gente vai com calma para chegar lá, tá? Por enquanto, é isso.